O amor é paz, o amor é paz, o amor é vida. Fique de pé, por favor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor segundo escreveu São Mateus, comigo, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tirados da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e o ensinar aos outros, ou fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar. Vai primeiro reconciliar com o teu irmão. Só então vais apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dai e não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião do pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta, joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dando-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis nem de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, o vosso falar sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que passar além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Como profissão de nossa fé, rezemos o credo apostólico: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, todo de visitar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, da vida eterna. Amém. Rezemos a Deus para que nos dê a força de traduzir em obras as palavras que acolhemos no coração. Senhor, atendei a nossa prece.
Ajudai, Senhor, a igreja para se manter firme na opção preferencial pelos pobres, pelos jovens. Vos pedimos comigo, Senhor, atendei a nossa prece. Concedei-nos distinguir o bem do mal e optar sempre pelo que favorece a vida. Vos pedimos comigo, Senhor, atendei a nossa prece. Fazei brilhar sobre nós a luz da vossa palavra, que nos conduz ao caminho da justiça do reino. Vos pedimos comigo, Senhor, atendei a nossa prece. Iluminai os legisladores responsáveis por elaborar leis em favor dos mais necessitados e da família. Vos pedimos comigo, Senhor, atendei a nossa prece. Fortalecei os pais, os educadores chamados a promover a cultura da solidariedade e da família. Vos pedimos comigo, Senhor, atendei a nossa prece. Juntos comigo, ó Deus, gravai em nós a lei do amor, do perdão, para vivermos em conformidade com os ensinamentos do vosso Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Que assim seja. Podeis assentar em nome de Jesus. Quando as pessoas acabavam de ouvir as palavras do Mestre Jesus Cristo, nosso Senhor, eles ficavam assim, como que eletrizados, como que anestesiados, e eles diziam: que palavra dura é essa? Quem cumprirá isso? Quem vai fazer dessa maneira? Era assim que os fariseus, principalmente, se comportavam quando eles acabavam de ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Nós estamos meditando exatamente sobre o assunto que envolve a proclamação do Evangelho de hoje. Nós vamos voltar aqui na continuação da carta de Paulo aos Coríntios, que fala sobre casamento. Capítulo 7 do livro da carta de Paulo aos Coríntios. Vocês lembram que no domingo passado nós começamos a falar aqui sobre o casamento, a união, que no momento agora, inclusive, até eu quero lembrar que na próxima sexta-feira nós vamos falar sobre casamento. Então, vamos trazer aqui uma palavra especial sobre casamento, porque já estão dizendo por aí, já estão falando por aí que o casamento não é aquilo que nós conhecemos. A cerimônia, a noiva entrando na igreja, isso aí eles estão dizendo que é paganismo. Então, como que o cristão, por exemplo, tem que casar? Aliás, o que é um casamento? O que é válido? O casamento no civil ou casamento religioso? E se o casamento é religioso, é válido, então qual é o casamento, qual é a religião, qual é o casamento que vai ser verdadeiro? De qual religião? Se vai ser da protestante, da católica, do espírita, do budista? O negócio é complicado, pessoal. Então, nós vamos falar na próxima sexta-feira sobre isso aí, viu? Sobre o casamento. E nós vamos continuar aqui lendo a carta de Paulo aos Coríntios, quando fala sobre casamento. O capítulo 7, versículo 25, quando Paulo fala sobre celibato. A respeito das pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou o meu conselho, como homem que recebeu da misericórdia do Senhor a graça de ser digno de confiança. Então, note bem que aqui no capítulo 7, Paulo, ele fala, tem um momento que ele diz assim, não eu, mas o Senhor. E tem um momento que ele diz, não o Senhor, mas eu dou o conselho. Como ele aqui diz no capítulo 7, versículo 25, a respeito das pessoas virgens não tem o mandamento do Senhor. Porém, dou o meu conselho como homem que recebeu da misericórdia de Deus a graça de ser digno de confiança. Julgo, pois, em razão da dificuldade presente, ser conveniente ao homem ficar assim, como é. Ou seja, solteiro, virgem. Estás casado? Não procure desligar-te. Não estás casado? Não procure mulher.
Parece até que está havendo aqui uma contradição de palavras, né? Quando você lê o capítulo 7, vamos relembrar o que eu disse no domingo passado. Paulo, ele fez parte do Sinédrio, do Conselho dos Anciões dos Fariseus. E todos aqueles, era um conselho de 70 homens, e todos aqueles que faziam parte do conselho do Sinédrio, dos fariseus, que era uma religião que existia no tempo de Jesus, que não aceitou o nosso Senhor, e foram eles que crucificaram o nosso Senhor, o sumo sacerdote Caifás, Anás, a corte religiosa dos fariseus, foi que no Sinédrio fizeram o julgamento e decretaram a morte de Jesus Cristo. Esses fariseus. Paulo, antes de ser convertido, ele fez parte do Sinédrio. E aqueles que faziam parte do Sinédrio tinham que ser casados. Entendeu? Então, Paulo ele foi casado. Então, segundo os estudiosos da Bíblia, porque a Bíblia não nos traz essa informação, segundo as deduções dos estudiosos da Bíblia, Paulo se separou da mulher, da esposa, para viver. Por quê? Uma separação consensual, ou seja, uma separação porque a mulher não quis segui-lo na nova fase de vida dele, que era ministrar a palavra de Deus. Então foi assim, Paulo ele se converteu, aceitou a Jesus Cristo, se entregou ao ministério da pregação, e a mulher não quis segui-lo. Então ele se tornou celibatário. Voltando agora. Estás casado? Não procure desligar-te. Não estás casado? Não procures mulher. Mas se queres casar-te, não pecas, assim como a jovem que se casa, não pecas. Todavia, padecerão a tribulação da carne, e eu quisera poupar-vos. Paulo continua. Mas eis que eu vos digo, irmãos, tempo é breve. O que importa é que o que tem mulher vivam como se não tivessem. E os que choram como se não chorassem. E os que se alegram como se não se alegrem. Não se alegrassem. E os que compram como se não possuíssem. E os que usam deste mundo como se dele não usassem, porque a figura deste mundo passa. Quer dizer, na outra versão, né, a aparência do mundo. Quisera ver-vos livres de toda preocupação? O solteiro cuida das coisas que são do Senhor, de como agradar o Senhor, como agradar a Deus. O casado preocupa-se com a sua esposa. A mesma diferença existe com a mulher solteira ou a virgem. Aquela que não é casada cuida das coisas do Senhor para ser santa no corpo e no espírito. Mas a casada cuida das coisas do mundo procurando agradar o marido. É bom que você tenha a leitura da Bíblia obedecendo a regra de contexto, o que vem antes e o que vem depois do que você está lendo. Eu sempre falo aqui para vocês que texto sem contexto é pretexto para a heresia. Essa é uma regra da hermenêutica. A hermenêutica é a ciência que estuda e que dá a informação da interpretação dos textos da Bíblia. Existe uma regra indispensável. Texto sem contexto é pretexto para a heresia. Então você tem que estar sempre lendo, lembrando do que você já leu e prestando atenção no que vem à frente. Digo isso para o vosso proveito, não para vos estender um laço, mas para vos ensinar o que melhor convém, o que vos poderá unir ao Senhor sem partilha. Se alguém julga que é inconveniente para sua filha ultrapassar a idade de casar-se e que é seu dever casá-la, faça-o como quiser. Não há falta alguma de fazê-la casar-se. Existe uma dificuldade grande hoje. Nossos dias, por exemplo, aqui no Brasil, nós sabemos que existe um número, segundo as últimas estatísticas, um número maior de mulheres do que de homens. Hoje você pode perceber que existe uma falta de homens para muitas mulheres. Né? Porque um casamento no dia de hoje é muito difícil a mulher de Deus, para poder ela ter um marido, para ela poder casar-se, ela tem que pedir muito a Deus, ela tem que rezar muito, tem que fazer muitas orações e, de repente, até mesmo um jejum, para Deus dar um marido, porque hoje está muito difícil a mulher achar o homem ideal, como também o homem de Deus achar a mulher ideal.
Quando se trata de casamento, tem que pedir a direção de Deus. Tem que fazer igual Abraão quando quis casar o seu filho Isaac. Entendeu? Tem que pedir a direção de Deus. Se alguém julga que é inconvenientemente para sua filha ultrapassar a idade, tem muitas mulheres aí, muitas filhas de Deus solteiras. Você pode observar que a maior parte das pessoas que estão nas igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, são mulheres. Qualquer igreja, agora que você chegar aqui em Santo Amaro, por exemplo, você vai andando aqui na Desembargador Bandeira de Melo, você chega ali na Igreja da Graça, você olha para dentro da igreja, de cara você vê o maior número de mulheres. E grande parte das mulheres que frequentam as igrejas tem problemas com os maridos, tem problema na vida conjugal, e as solteiras têm dificuldade de encontrar a pessoa ideal. Até mesmo dentro da igreja. Paulo, ele entendia esses problemas. Ele entendia. Mas aquele que nenhum constrangimento e com perfeita liberdade de escolha tiver tomado no seu coração a decisão de guardar a sua filha virgem, procede bem. Em suma, aquele que casa a sua filha faz bem, e aquele que não a casa faz ainda melhor. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se morrer o marido, ela fica livre e poderá casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contudo, na minha opinião, ela será mais feliz se permanecer como está. E creio também que eu tenho o Espírito de Deus. Nós já falamos aqui sobre a união conjugal cristã. A união conjugal tem que ser a pessoa da mesma fé. Se o casamento é um ajustamento intelectual, emocional, um ajustamento também sentimental, então, obviamente, ele tem que ser também uma união de fé, porque senão não vai dar certo. Por exemplo, um cristão ele não pode se unir com uma pessoa que é do espiritismo. Não pode, pessoal, que não vai dar certo. É o princípio da palavra de Deus. Ou o cristão vai se tornar um espírita, ou o espírita vai se tornar um cristão. Para poder haver a coesão, para haver a junção. Esse é o princípio da Bíblia. Isso não é princípio de teólogo, não é princípio de padre, nem de pastor, nem de denominação religiosa, nem de igreja romana. É o princípio da Bíblia. Porque quando eu falo aqui com vocês, quando eu estou aqui nesse altar, ministrando a palavra de Deus, eu estou ministrando o que está aqui na Bíblia, o que eu aprendi da Bíblia Sagrada. Eu detesto tradição, detesto dogmas, eu detesto mentiras. Entendeu? Eu gosto do que está aqui escrito aqui. Se existe uma coisa neste planeta que eu acredito, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Posso viver 1000 anos na Terra. Eu crerei eternamente na palavra de Deus. Entendeu? Então, Paulo está dando toda a luz aqui. O que Paulo está falando aqui? Paulo está colocando aqui a questão também do celibato. Você sabe que a Igreja Tradicional Católica, desde o princípio do século, eles aprovaram o celibato, ou seja, a obrigatoriedade do sacerdote não casar e ser celibatário. Nós já falamos sobre isso, inclusive nós temos na lista de vídeos do nosso site, nós temos o assunto, um tema lá falando sobre celibato. Você que está familiarizado com o site, é só você procurar lá nos vídeos gravados que você vai encontrar celibato. Tá? Nós explicamos melhor lá, e não é o caso aqui entrarmos em profundos detalhes, né? Mas nós temos toda a explicação do celibato lá, gravado no site. Entendeu? Então a Igreja Católica Apostólica Romana aprovou desde o início o padre não casar. Mas isso foi uma coisa criada pela Igreja. A Bíblia não manda isso aí. Paulo ensina aqui que o celibato é opcional. Paulo está sendo muito claro. Aqui ele fala do celibato. Desculpa. Tanto do homem quanto da mulher.
Aqui ele está falando só do celibato do homem, mas também da mulher. Ele explica direitinho que ao solteiro, ele tem mais condição de se preocupar mais com as coisas de Deus. O casado, ele vai, no mínimo, dividir isso aí. No mínimo, ele vai dividir. Porque ele tem que se preocupar com a esposa, tem que se preocupar com o filho, tem que se preocupar com a família. Então, ele, no mínimo, vai dividir. Está entendendo? Então, Paulo, ele diz assim, bom que todos fossem como eu, todos, referindo-se a ambos os sexos, homens e mulheres. Mas se não puder conter-se, casem-se, porque é melhor casado que se abrasar. No capítulo 7 da carta de Paulo aos Coríntios, versículo 25, diante que nós lemos aqui, Paulo está colocando de uma forma clara, de uma forma explícita, que o celibato, que é a condição do homem e a mulher solteira, é opcional. Ou seja, o homem de Deus escolhe ser celibatário, a mulher de Deus escolhe permanecer virgem. É questão de escolha. É pecado o homem escolher ser celibatário? Não. Ele tem ali o livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio, que é a livre e espontânea vontade de escolher entre o bem e o mal. Deus, ele não nos obriga a nada. Deus não nos obriga a seguir os seus ensinos, a sua palavra, os seus mandamentos, estatutos. Mas dentro do nosso livre-arbítrio, também ele mostra para nós as consequências funestas, terríveis, que teremos se escolhermos o lado contrário à vontade de Deus. Então, Paulo aqui, como homem de Deus, como ministrador da palavra para a igreja de Coríntios, porque aqui foi uma carta que Paulo mandou, porque estava havendo muitos problemas na igreja de Corinto, entre os irmãos lá na Grécia, nessa cidade chamada Coríntios. Muitos problemas mesmo. E Paulo tomou conhecimento dos problemas através da família de Cloé. E depois que ele recebeu as informações através da família de Cloé, que era uma família cristã, que fazia parte da comunidade lá em Coríntios, na Grécia, né? No início do cristianismo, ele decidiu então escrever. A família de Cloé chegou lá, olha, Paulo, tá tendo, os irmãos estão discutindo um com o outro, tá querendo formar a divisão, tá dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Moisés. Paulo falou contra a dissensão. Já tinha alguns irmãos que estavam querendo trazer para dentro da igreja os costumes pagãos. Paulo repreendeu, né? Como é que vocês podem tomar a ceia do Senhor com as coisas do demônio? Aí fez várias repreensões. E Paulo também tomou conhecimento dos problemas sociais que estava tendo dentro da igreja. Os problemas sociais, né? E é realmente complicado, porque hoje, nos nossos dias, aqueles que ministram nas igrejas têm uma dificuldade muito grande na parte, né? Então, ontem mesmo nós tivemos aqui uma jovem que ela veio falar conosco para fazer o casamento aqui. Ela é da igreja evangélica. Só que ela está no segundo casamento e lá eles não fazem o casamento da segunda vez, a não ser que a pessoa esteja legalmente divorciada dentro da lei do país. Então, como ela decidiu casar, ela não quer casar eu não quero casar no espiritismo, eu não quero casar em outra religião, e eu soube que o sacerdote estava conversando com ela, entendeu? Porque é questão de consciência. Eu falei assim, olha, nós fazemos casamento sim, mas aí nós vamos conversar com a pessoa primeiro, porque tem que haver um compromisso. Não é porque a pessoa está se casando pela segunda vez, entendeu? Tem que, eu não vou ter compromisso com essa pessoa não, porque aí é uma outra história, né? Aí é uma outra história. Eu conversei. Então, veja bem, as pessoas que dirigem igrejas, os homens de Deus, têm dificuldade nessa parte. Ainda mais agora no Brasil, que tem o divórcio, que as leis estão mudando no Brasil. Agora ficou mais complicado ainda.
Por quê? Fazer um casamento de uma pessoa que já é divorciada já é um problema. Imagine uma pessoa que divorciou 2 vezes. É complicado, pessoal. E aí? Como é que você vai ajustar aquela pessoa, moldá-las com a palavra de Deus? Se ela já está casando pela 3ª vez. Você pensa que é fácil? Às vezes as pessoas passam aí, nos vê aqui, lá, o homem de Deus lá, e pensa que é fácil. Dirigir uma igreja é mais difícil que dirigir um avião, de que dirigir um navio em alta tempestade, um Titanic. Você não tem nem ideia. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Então, enquanto o marido vive, a mulher está ligada. É o que está escrito aqui. O marido pode estar lá nos Estados Unidos, ele está vivo, você está ligado a ele. Meu marido sumiu, está viajando, vou arrumar outro por aqui para quebrar meu galho. Não, você está ligado ao teu marido. Ele pode estar nos Estados Unidos, na Alemanha, você está ligado. É o que está dizendo a Bíblia. Temos muita coisa ainda para falar sobre esse assunto, hein? Próximo domingo nós vamos continuar falando sobre este assunto, tá? Então, concluindo a parte de hoje, celibato é opcional e não obrigação. A obrigação foi imposta pela Igreja Tradicional Romana, mas não é bíblico o celibato obrigatório. Na Bíblia fala, como nós acabamos de ver aqui no capítulo 7 de Coríntios, sobre o celibato tanto do homem quanto da mulher, opcional. Escolha livre e não por obrigatoriedade. Então, essa imposição que existe na igreja romana, de que o homem tem que ser solteiro para poder exercer o sacerdócio, isso é um dogma da igreja católica, que foi aprovado no início da igreja, mas não da Bíblia, viu? O celibato é opcional. Eu quero dar um alô aqui especial para os rubenitas, os nossos amigos que estão aí participando conosco, né? Muita gente já assistindo aos nossos vídeos na internet, que nós vamos responder aí as palavras, os comentários dos vídeos, viu? E nessa semana nós tivemos aí um rubenita. Rubenita são aqueles que acompanham os ensinos e as ideias e as doutrinas de Rubens Sodré. E esses rubenitas, porque a grande audiência dos vídeos nossos na internet estão sendo pelos rubenitas, e um dos rubenitas perguntou assim: por que os vídeos do Bispo Afonso Querubim são negativados? A resposta que eu dei lá e estou dando aqui: porque os rubenitas não aceitam o que eu falo. Porque eu faço parte do sistema religioso. Eu sou igrejado. E não vou deixar de ser. Eu sou igrejado, rubenitas. Agora, os desigrejados, que são os rubenitas e os demais, né? Porque agora tem os desigrejados no Brasil. São milhares. Daqui a pouco vai formar 1 milhão, daqui a pouco vai ser, entendeu? O desigrejado. E eu sou igrejado. Eu gosto de congregação, gosto de congregar com o povo de Deus. Que Jesus congregou os apóstolos. E depois o Senhor achou pouco, congregou mais 70. Está lá escrito na Bíblia. Entendeu? Foi nosso Senhor que começou a igreja. Ele congregou 12 apóstolos. É só você ler a Bíblia. Capítulo 10 de Mateus. Ele congregou 12. Depois congregou 70. E depois foi para o mundo inteiro. E agora vocês querem desigrejar? Vocês querem desagregar? Vai ser difícil, hein? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse nosso Senhor. E Deus tenha de misericórdia de mim e tenha de misericórdia de você, viu? Que está aí desigrejado, está aí perdido aí, no embaranhado de ensinos falsos. Cuidado, hein? Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513. Eu sou o Bispo Afonso Querubim, quero o seu bem, ministro a palavra de Deus para abençoar a sua vida. A qualquer momento eu vou estar por aqui e vem aí o novo canal do Bispo Afonso Querubim. Dark Love Forever. É o meu nome eternamente, né? Dark Love Forever. Já temos lá, já está lançado, viu? É só você entrar. A qualquer momento eu vou estar por aqui. Um beijo no coração de vocês, viu?